Se te sentes sozinho, incompreendido, como se Deus te tivesse esquecido. Isto. O teu isolamento não é punição, é preparação. Assim como Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar uma nação, Deus está a usar a solidão para reconstruir algo em ti que o mundo não pode ver ainda. Escolhido de Deus. Para de deslizar o ecrã. Esta mensagem chegou até ti neste momento exato porque há algo que o céu precisa de te revelar. Não é coincidência que estejas a ouvir isto hoje. Não é acaso que estas palavras encontraram os teus ouvidos precisamente agora. Quando o silêncio pesa tanto que dói, quando a solidão se tornou tão densa que quase se pode tocar, há um propósito divino a desenrolar-se na tua vida, mesmo que os teus olhos ainda não consigam vê-lo. O que estás a atravessar não é abandono, é recalibração, não é rejeição, é reposicionamento. E se ficares comigo até ao fim desta mensagem, vais compreender 3 verdades que vão mudar completamente a forma como interpretas este momento da tua vida. Primeiro, vais descobrir por que é que Deus afasta certas pessoas antes de te elevar. Segundo, vais entender o que realmente se está a construir dentro de ti durante este silêncio que tanto te assusta. E terceiro, vais receber ferramentas práticas para atravessar esta estação sem perder a tua sanidade nem a tua fé. Esta não é mais uma mensagem genérica de encorajamento. É uma palavra profética dirigida a quem está a viver o tipo de isolamento que ninguém à tua volta consegue compreender. Antes de continuarmos, preciso que faças algo importante. Se esta mensagem já tocou algo dentro de ti, escreve 777 nos comentários. Escreve 777 como declaração de que escolhes acreditar que o teu isolamento tem propósito divino. E logo abaixo, escreve esta frase: eu recebo esta palavra. Não subestimes o poder de declarar em voz alta ou por escrito aquilo que o teu espírito já reconheceu como verdade. E se esta mensagem está a fazer sentido para ti, carrega no gosto. Subscreve este canal e partilha este vídeo com alguém que conheças que também esteja a atravessar uma estação de solidão. Não partilhes por obrigação. Partilha porque sabes que há alguém na tua lista de contactos que está precisamente neste momento a pensar em desistir. E esta palavra pode ser a intervenção divina que o mantém de pé. Às vezes, Deus usa as nossas mãos para fazer chegar a sua voz a quem mais precisa de a ouvir. Agora deixa-me dizer-te o que realmente está a acontecer. O isolamento que estás a viver não é acidental, é cirúrgico. Deus não te afastou das pessoas por castigo. Afastou-te para te proteger de uma contaminação que estava a impedir o teu crescimento. Há um padrão espiritual que a maioria das pessoas não reconhece, mas que opera com precisão divina. Quando Deus está prestes a elevar alguém, Ele começa por criar distância entre essa pessoa e todos aqueles que não foram chamados para a próxima estação. Não é crueldade, é sabedoria. Pensa comigo. Quando um agricultor quer que uma árvore cresça forte, ele não a planta no meio de um bosque denso, onde terá de competir por luz. Ele planta num espaço isolado, onde as raízes podem descer fundo sem encontrar raízes invasoras, onde os ramos podem alargar sem serem sufocados. O teu isolamento é exatamente isso. És uma árvore que Deus plantou à parte, porque o que Ele vai fazer contigo é demasiado importante para ser sabotado por raízes que não são tuas.
Talvez tenhas notado um padrão. As conversas que antes fluíam naturalmente, agora parecem forçadas. As pessoas que juravam estar ao teu lado desapareceram sem explicação. Os convites pararam. As mensagens ficaram sem resposta. E tu ficaste ali, a perguntar-te: o que fizeste de errado? Deixa-me ser claro contigo, não fizeste nada de errado. O que aconteceu foi que a tua frequência mudou. Espiritualmente falando, começaste a vibrar numa tonalidade diferente. E aqueles que não estão sintonizados nessa frequência simplesmente não conseguem acompanhar-te. Não é malícia da parte deles. É incompatibilidade espiritual. E Deus, na sua misericórdia infinita, não força ninguém a permanecer onde já não pertence. Ele permite que as pessoas se afastem naturalmente. Porque mantê-las à força na tua vida seria como tentar misturar óleo com água. Podes agitar o frasco o quanto quiseres, mas eventualmente as substâncias separam-se. Não é falha tua nem delas, é simplesmente a natureza das coisas. Mas há algo mais profundo a acontecer. E preciso que prestes muita atenção. Enquanto estás isolado, Deus está a desmantelar dentro de ti certos padrões de pensamento que te mantinham refém. Um desses padrões chama-se, em psicologia, dissonância cognitiva. É quando a tua mente tenta manter duas crenças contraditórias ao mesmo tempo. Por exemplo, acreditar que és valioso, mas ao mesmo tempo aceitar tratamento de quem te trata como descartável. Acreditar que Deus tem um plano para ti, mas ao mesmo tempo viver em constante ansiedade, como se tudo dependesse apenas de ti. Esta contradição interna gera um ruído mental ensurdecedor. E é por isso que Deus teve de te isolar. No meio da multidão, esse ruído era abafado pelas vozes externas, pelas opiniões, pelas expectativas, mas agora, no silêncio, esse ruído torna-se insuportável. E quando se torna insuportável, finalmente, tornas-te disposto a deixar Deus consertá-lo. O isolamento força-te a confrontar as contradições que vinhas a evitar há anos. Lembras-te de Agar, a serva egípcia de Sara, mencionada em Gênesis, capítulo 16, usada, manipulada, grávida de uma criança que não fora ideia sua, expulsa para o deserto por uma patroa ciumenta, ali, sozinha, sem provisões, sem direção, sem ninguém. Ela encontra-se com Deus, e sabes como ela chama a Deus nesse encontro El Roi, o Deus que me vê. Repara na profundidade disto. Agar não estava numa sinagoga, não estava rodeada de intercessores, estava isolada, desesperada, abandonada, e foi precisamente ali, naquele deserto, que ela teve a revelação mais íntima de Deus que qualquer ser humano havia tido até aquele momento. Ela viu que Deus havia, no meio de toda a gente que a havia usado e descartado, Deus estava a ver lá como pessoa, como mulher, como mãe, como filha amada. Essa revelação só aconteceu porque ela estava sozinha. Se estivesse rodeada de gente, teria continuado a procurar validação nos olhos errados. E é isso que Deus está a fazer contigo. Está a remover todos os espelhos falsos, todas as vozes que te diziam quem tu eras, todas as pessoas que refletiam de volta para ti uma versão distorcida da tua identidade. Porque, enquanto tiveres alguém a dizer-te quem és, nunca vais buscar essa resposta a Deus. E a verdade mais perigosa que podes viver é uma identidade construída sobre as opiniões de pessoas
que nunca te conheceram verdadeiramente. O isolamento quebra essa dependência. Dói como uma fratura, mas cura como uma cirurgia. Agora, quero falar-te sobre algo que talvez nunca tenhas considerado. Durante o tempo em que estiveste rodeado de pessoas, é provável que tenhas sido alvo de algo que em psicologia comportamental se chama manipulação encoberta. Não estou a falar de manipulação óbvia, do tipo que se vê nos filmes. Estou a falar de algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Manipulação encoberta acontece quando alguém controla o teu comportamento ou as tuas emoções sem nunca admitir que o está a fazer. Funciona através de insinuações, meias-verdades, elogios envenenados, perguntas carregadas. A pessoa nunca diz diretamente, fiz-te mal. Em vez disso, diz, estás a ser demasiado sensível. Nunca admite mentite. Em vez disso, diz, não era bem isso que eu quis dizer. Este tipo de manipulação cria em ti uma confusão constante. Começas a duvidar da tua própria percepção da realidade. E aqui está a parte que vai fazer sentido para muitos de vós. Quando Deus começa a afastar-te dessas dinâmicas, a pessoa manipuladora raramente te deixa ir em paz. Ela usa uma tática chamada negação plausível. Faz algo que te magoa, mas de forma tão ambígua que se tu confrontares, ela pode virar-se e dizer, não fizeste isso por mal. Estás a interpretar mal. E por que a ação foi ambígua? Toda a gente, à volta, fica do lado dela. Tu ficas isolado, não apenas fisicamente, mas moralmente. Começas a pensar, se todos acham que estou errado, então talvez esteja mesmo. Mas ouve-me bem. Só porque ninguém vê, não significa que não aconteceu. Só porque ninguém acredita em ti, não significa que estejas a mentir. Deus vê. E foi por isso que Ele te tirou dali. No livro de 1 Samuel, capítulo 16. Lemos sobre Davi. Ele foi ungido rei enquanto ainda era adolescente, mas passou anos a fugir nas cavernas, escondido, sozinho, com um punhado de homens desesperados como única companhia. Durante esse tempo, Saul continuava sentado no trono. Davi tinha a unção, mas não tinha a posição. Tinha a promessa, mas vivia na caverna. E durante aqueles anos de isolamento, algo extraordinário aconteceu. Davi não se tornou amargo. Tornou-se salmista. As suas noites solitárias produziram os salmos, os cânticos que ainda hoje alimentam a fé de milhões. O isolamento não o destruiu. Refinava-o. E quando finalmente chegou ao trono, chegou diferente, chegou humilde, chegou maduro, chegou preparado para liderar uma nação. Não apenas para ocupar uma cadeira. Vês o padrão Moisés no deserto durante 40 anos. José na prisão durante anos. Elias junto à torrente de Querite. Paulo na Arábia após a conversão. João na ilha de Patmos. Todos eles isolados. Todos eles incompreendidos. Todos eles sozinhos com Deus. E todos eles transformados pelo isolamento em algo que a multidão nunca conseguiria produzir. O que estás a atravessar não é novo. És parte de uma linhagem espiritual de pessoas que foram separadas para serem santificadas. C.S. Lewis escreveu: em cristianismo puro e simples, que Deus não é um avô gentil e indulgente que nos dá palmadinhas na cabeça e nos deixa como estamos. Ele é um artista obsessivo que não descansará até que a sua obra-prima esteja concluída. E por vezes,
Disse a Lewis. O cinzel dói. O martelo parece implacável. Mas o escultor sabe exatamente onde bater para remover a pedra que esconde a estátua. O teu isolamento é o cinzel de Deus. Dói. Sim. Mas não é crueldade. É criação. Agora, deixa-me validar algo que sei que tem sentido. Estás cansado. Não apenas fisicamente cansado, mas cansado no fundo da alma. Cansado de explicar-te. Cansado de defender-te. Cansado de tentar fazer as pessoas entenderem algo que nem tu próprio entendes completamente. Cansado de acordar de manhã e ter de te convencer de que vale a pena continuar. E aqui está a parte que mais magoa: estás cansado de esperar. Esperar que a situação mude. Esperar que Deus fale. Esperar que alguém finalmente te veja e te valorize como mereces. Eu veio-te. Deus vê-te. E quero que saibas que esse cansaço não é falha de fé. É sinal de que tens lutado com coragem por muito tempo. Mas agora, chegou o momento de aprenderes a descansar enquanto Deus trabalha. Há algo que precisas de compreender sobre o modo como Deus opera. Ele não trabalha segundo o teu calendário. Trabalha segundo o calendário do reino. E no reino, há um princípio chamado tempo de Kairos. Não é Cronos. O tempo cronológico que se mede em horas e dias é Kairos. O tempo certo. O momento oportuno. A hora designada. Tu tens estado a contar Cronos. Quantos dias já passaram? Quantos meses? Quantos anos? Mas Deus move-se em Kairos. E quando o Kairos chega, tudo muda num instante. Por isso, não desanimes, porque o calendário não está a cooperar. O calendário não tem a última palavra. Deus tem. Quero dar-te agora algo prático. Algo que podes aplicar nos próximos 7 dias. Escuta com atenção. Durante a próxima semana, não expliques a tua vida a ninguém que chegue até ti com a frase "eu ouvi dizer". Compreende isto? Quem realmente se importa contigo, pergunta diretamente. Quem vem com "eu ouvi dizer", vem alimentar-se de drama, não de verdade. Está a procurar confirmar uma narrativa que já construiu na cabeça. A tua explicação não vai mudar nada, apenas vai dar-lhe mais combustível. Por isso, quando alguém chegar com "eu ouvi dizer que tu", responde simplesmente "pois ouviste" e muda de assunto. Não deves satisfação da tua vida a quem nunca investiu nela. Esta é uma fronteira espiritual que precisas de aprender a erguer. Segundo compromisso prático, durante os próximos 7 dias, sempre que sentires aquela onda de solidão a apertar o peito, em vez de pegares no telemóvel para enviar uma mensagem a alguém que te deixou em visto, fala em voz alta com Deus. Não precisa de ser uma oração elaborada. Pode ser apenas: Senhor, estou aqui. E dói. Podes até chorar enquanto falas. Não há problema. Mas falar, porque o isolamento torna-se perigoso quando se transforma em silêncio interno. Quando paras de verbalizar o que sentes, começas a acumular um peso que não foste feito para carregar. Por isso, fala, mesmo que aches que Deus não está a ouvir, fala na mesma. A tua fé não depende de sentires a presença dele. Depende de saberes quem ele é. Mesmo quando não o sentes, há outra coisa que preciso de te dizer. E isto pode ser difícil de ouvir. Algumas das pessoas que se afastaram de ti não eram más pessoas. Eram simplesmente pessoas erradas para esta estação. E há uma diferença enorme entre pessoa má e pessoa errada. Pessoa má quer o teu mal. Pessoa errada simplesmente não encaixa no plano de Deus
para ti agora. E Deus, no seu amor, afasta a pessoa errada para fazer espaço para a pessoa certa. Mas nós, na nossa dor, interpretamos isso como rejeição. E depois ficamos presos a tentar recuperar alguém que Deus já libertou. Precisas de soltar, não com amargura, com gratitude. Agradece pelo tempo que tiveram, agradece pelas lições que aprendeste, e depois deixa ir. Porque enquanto as tuas mãos estiverem agarradas ao que já terminou, não poderão receber o que está a chegar. Pensa em Ruth, o livro de Ruth. Capítulo 1. Ela perde o marido, fica viúva numa terra estrangeira. A sogra diz-lhe: volta para a tua terra, refaz a tua vida. Seria a decisão mais lógica. Mas Ruth toma uma decisão que desafiava toda a lógica. Decide ficar como Noemi, uma mulher amarga, pobre, sem futuro visível. E durante meses, Ruth trabalha sozinha nos campos, apanhando espigas que os outros deixavam cair. Trabalho humilhante, trabalho solitário. Mas foi precisamente ali, naquele campo, naquele isolamento, que ela encontrou Boaz, o homem que mudaria completamente a trajetória da sua vida. Mais do que isso, ela tornou-se parte da linhagem de Cristo. O teu isolamento não é o fim da história. É a preparação para um encontro que mudará tudo. Quero abordar agora algo que sei que te tem atormentado. A pergunta: por que eu? Por que é que tenho de passar por isto? Por que é que as outras pessoas parecem ter vidas tão mais fáceis? Deixa-me ser absolutamente honesto contigo. Não tenho todas as respostas. Há mistérios na soberania de Deus que não me foram revelados. Mas o que posso dizer-te, com certeza absoluta, é que Deus nunca desperdicia dor. Toda a lágrima que derramaste está registrada. Todo o dia que passaste em solidão não foi esquecido. E haverá um momento, talvez daqui a meses, talvez daqui a anos, em que vais olhar para trás e vais ver com clareza cristalina que tudo, absolutamente tudo, estava a trabalhar para o teu bem. Não porque a dor era boa, mas porque Deus é tão poderoso que consegue transformar até a dor em propósito. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, escreveu que Deus sussurra nos nossos prazeres, fala nas nossas consciências, mas grita nas nossas dores. A dor é o megafone que Deus usa para acordar um mundo surdo. E talvez, apenas talvez, este isolamento, que tanto dói, seja Deus a gritar algo que precisavas desesperadamente de ouvir, mas que nunca ouvirias no meio do barulho. Talvez Ele esteja a gritar: tu vales mais do que isso. Mereces mais do que isso. Foste feito para mais do que isso. Agora quero falar-te de um perigo real que enfrentas durante este tempo de isolamento. Chama-se autossabotagem. Acontece quando, depois de tanto tempo sozinho, começas a acreditar que o problema és tu, que há algo fundamentalmente errado contigo, que és demasiado complicado, demasiado intenso, demasiado isto, demasiado aquilo. E quando acreditas nisso, começas a sabotar as oportunidades que aparecem. Conheces alguém novo que parece genuíno, mas afastas-te preventivamente, porque acreditas que, eventualmente, essa pessoa também te vai abandonar. Recebes uma oportunidade, mas não a aproveitas, porque parte de ti acredita que não mereces. Esta é uma armadilha espiritual mortal, e precisas de reconhecer lá pelo que é uma mentira do inimigo. Não há nada de fundamentalmente errado contigo. O que há
é que estás numa estação de transformação. E transformação é sempre desconfortável. Lembras-te da história de Bartimeu, em Marcos, capítulo 10, cego, sentado à beira do caminho. Mendigar, quando ouve que Jesus está a passar, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, a mesma multidão que supostamente seguia Jesus, manda-o calar. Dizem-lhe: não incomodes o mestre. Mas Bartimeu grita ainda mais alto. E Jesus para, chama-o e pergunta-lhe: que queres que eu te faça? Bartimeu responde: quero ver. E Jesus cura-o. Agora, repara nisto. Bartimeu estava sozinho. A multidão estava contra ele, mas ele não permitiu que a voz da multidão abafasse o seu clamor. E foi a sua persistência, não a aprovação da multidão, que trouxe a intervenção divina. Tu estás sozinho agora. A multidão não está do teu lado. Mas se conseguires manter o teu clamor, se conseguires continuar a gritar a Deus, mesmo quando todos te dizem para te calares, Jesus vai parar, vai chamar-te e vai perguntar-te: que queres que eu te faça? Há algo mais que precisas de entender. Quando Deus te isola, Ele não está apenas a proteger-te de pessoas. Está a proteger-te de versões antigas de ti mesmo. Havia versões tuas que só funcionavam na presença de certas pessoas. Versões que precisavam de validação constante. Versões que se moldavam para agradar. Versões que traíam quem realmente és para manter a paz. Deus está a matar essas versões. E sim, dói como uma morte. Porque de certa forma, é uma morte. Mas é uma morte necessária. Porque enquanto essas versões antigas estiverem vivas, a versão verdadeira, a versão que Deus criou, não consegue emergir. Vou dar-te agora outra ferramenta prática. Nos próximos 7 dias, sempre que te sentires tentado a voltar atrás, a enviar aquela mensagem, a fazer aquela chamada, a explicar-te mais uma vez a alguém que nunca te entendeu. Faz isto. Pega num papel e escreve esta frase: eu confio que Deus sabe o que está a fazer. Não precisa de ser bonito. Pode ser rabiscado, mas escreve. E sempre que sentires a tentação a apertar, lê essa frase em voz alta, porque a tentação de voltar atrás é sempre mais forte quando te esqueces de que há um plano maior em movimento. Esta frase vai ancorar-te à verdade quando as emoções tentarem arrastar-te de volta ao que já morreu. Quero falar-te agora sobre restauração, porque sei que há uma parte de ti que tem medo de que, quando esta estação terminar, já não sejas capaz de confiar novamente. Já não consigas abrir-te novamente. Já não queiras estar perto de pessoas novamente. O isolamento não te vai deixar frio. Vai deixar-te seletivo. E há uma diferença abissal. Frio é quando fechas o coração a toda a gente. Seletivo é quando abres o coração apenas a quem provou ser digno. Deus não está a transformar-te numa pessoa dura. Está a transformar-te numa pessoa sábia. E sabedoria não é pessimismo. É discernimento. É a capacidade de distinguir quem veio para somar e quem veio para subtrair. Há uma passagem em 2 Reis, capítulo 4, que sempre me fascinou. A história da sunamita. Esta mulher oferece hospitalidade ao profeta Eliseu. Prepara-lhe um quarto. Cuida dele. Não pede nada em troca. Mas Eliseu quer abençoar lá. Pergunta ao servo: o que podemos fazer por ela? E o servo responde: ela não tem filho. E o marido é velho. Eliseu profetiza que ela terá um filho. E ela tem. Mas anos depois, o rapaz morre
subitamente. A mulher vai ter com Eliseu. E quando chega, agarra-se aos pés dele, com tal desespero que o servo tenta afastá-la, mas Eliseu diz: deixa-a, porque a sua alma está angustiada. Repara, Deus não repreendeu o desespero dela. Não lhe disse: onde está a tua fé? Permitiu que ela se agarrasse, que chorasse, que gritasse, e depois ressuscitou o filho dela. O que quero que entendas é isto: Deus não tem medo do teu desespero. Não tem medo das tuas perguntas. Não tem medo da tua dor crua e sem filtro. Podes chegar aos pés dele exatamente como estás. Partido, confuso, zangado, ele não vai afastar-te. Vai ouvir-te. E depois vai agir. Tenho de te dizer mais uma verdade. Durante este isolamento, vais descobrir quem realmente são as pessoas. Mas mais importante ainda, vais descobrir quem realmente és tu. Vais descobrir do que és feito. Vais descobrir que és mais forte do que pensavas, mais resiliente, mais capaz de ficar de pé sozinho do que alguma vez imaginaste. E essa descoberta, meu amado, minha amada, é um tesouro que ninguém te pode roubar. Porque, uma vez que sabes que consegues sobreviver à tempestade sozinho, nunca mais vais aceitar migalhas de ninguém. Nunca mais vais tolerar desrespeito só para não ficares sozinho. Nunca mais vais negociar o teu valor para manter companhia. Esta estação está a ensinar-te algo que nenhum sermão conseguiria ensinar, que a tua completude não depende de quem está ao teu lado. Quero dar-te agora uma perspectiva que pode mudar tudo. O que se estás a viver não é um capítulo isolado. Faz parte de uma narrativa maior. E, numa boa narrativa, há sempre um momento em que o herói tem de atravessar o vale sozinho. Tem de enfrentar o dragão sem exército. Tem de atravessar a floresta escura sem mapa. Porque é precisamente ali, naquele momento de aparente derrota, que acontece a transformação que o torna digno da vitória que vem a seguir. Tu não estás derrotado, estás em transformação. E a transformação sempre parece morte, antes de se revelar como renascimento. Outra coisa que precisas de fazer, nos próximos 7 dias, para de procurar sinais de que Deus te esqueceu e começa a procurar sinais de que Ele está a trabalhar. Muda o foco. Em vez de contares as portas que se fecharam, conta as balas de que escapaste. Em vez de lamentares quem saiu, agradece por Deus ter revelado o caráter dessas pessoas antes de te magoarem ainda mais. Em vez de veres o isolamento como punição, vê-lo como proteção. Esta mudança de perspectiva não é ilusão. É fé. Fé não é fingir que está tudo bem. É escolher acreditar que Deus está no controle, mesmo quando nada parece bem. C.S. Lewis escreveu em O Grande Divórcio que há apenas 2 tipos de pessoas, no fim, aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, no fim, seja feita a tua vontade. O inferno, disse a Lewis, é simplesmente ter aquilo que sempre quiseste. Sem Deus, tu estás, neste momento, numa encruzilhada. Podes insistir na tua própria vontade, forçar as portas, tentar controlar o resultado, ou podes soltar, confiar, render-te à vontade dele. E sei que parece aterrorizador, porque render-se soa a desistir. Mas não é. Render-se a Deus é a coisa mais poderosa que podes fazer, porque é quando paras de lutar contra Ele que Ele finalmente pode lutar por ti. Vou ser ainda mais direto. Há pessoas que perdeste
que vão voltar. Não todas, mas algumas. E quando voltarem, vais ter de decidir se as aceitas de volta ou não. E quero preparar-te para essa decisão agora. Nem toda a gente que volta merece reentrar na tua vida. Alguns vão voltar porque viram que conseguiste sobreviver sem eles e isso feriu o ego. Outros vão voltar porque precisam de algo que só tu podes dar. Poucos vão voltar porque realmente cresceram e reconheceram o erro. A tua tarefa não é adivinhar as intenções. A tua tarefa é observar as ações, não o que dizem, o que fazem, porque as palavras são baratas. As ações revelam o coração. Por isso, quando alguém voltar, não te precipites. Observa, dá tempo e deixa que Deus te mostre se essa pessoa mudou realmente ou se apenas mudou de tática. Agora quero que imagines algo comigo. Imagina-te, daqui a 1 ano, olhas para trás, para este momento exacto em que estás agora, e vês com clareza absoluta por que é que tudo teve de acontecer assim. Vês as pessoas que Deus afastou e reconheces que, se tivessem ficado, teriam impedido o que Ele tinha preparado. Vês as portas que se fecharam e reconheces que eram portas que te levariam a becos sem saída. Vês o isolamento e reconheces que foi ali que nasceu a versão mais forte, mais sábia, mais completa de ti. Agora, segura essa imagem, porque essa versão futura de ti está a olhar para trás agora e a dizer-te: aguenta. Vale a pena. Eu sou a prova de que vale a pena. Há mais uma coisa que preciso de dizer antes de orarmos juntos. O teu isolamento está quase a terminar. Não sei se será daqui a 1 semana, 1 mês ou 3 meses, mas sei que está a terminar. Porque tudo o que Deus permite tem um limite. E quando Ele considerar que aprendeste o que tinhas de aprender, quando considerar que te tornaste em quem tinhas de te tornar, vai abrir as portas. E quando abrir, vai abrir de forma tão clara, tão inegável, que não vais ter dúvidas de que foi Ele. Por isso, aguenta mais um pouco. A tua estação está a mudar. Pai Celestial, venho até ti agora com o coração cheio. Sabendo que estás a ouvir cada palavra, levanto diante de ti cada pessoa que está a ouvir esta mensagem e que se reconheceu nela. Levanto o cansaço, a solidão, a confusão, a dor de quem tem lutado sozinho durante tanto tempo. Senhor, tu vês, tu sempre viste, nenhum só dia passou despercebido aos teus olhos. Nenhuma só lágrima caiu sem que a tivesses recolhido. Peço agora, em nome de Jesus, que tragas cura profunda ao coração partido, cura as feridas da rejeição, cura as marcas da traição, cura a exaustão de quem tem carregado peso sozinho. Senhor, restaura a esperança que se foi esgotando ao longo dos meses. Restaura a confiança de quem aprendeu a duvidar de todos. Restaura a paz interior que foi roubada pelo caos externo. Cubro agora cada um dos teus filhos e filhas com o manto da tua proteção. Que nenhuma palavra maldosa os atinja. Que nenhuma mentira sobre eles prospere. Que cada conversa feita nas costas deles seja exposta à luz da verdade. Senhor, limpa o nome deles. Restaura a reputação deles. Faz justiça onde houve injustiça. Peço também sabedoria. Sabedoria para discernir quem deve entrar e quem deve sair. Sabedoria para reconhecer as armadilhas do inimigo disfarçadas de oportunidades. Sabedoria para saber quando falar e quando calar. Fortalece os limites espirituais e emocionais. Ensina-os a dizer não sem culpa.
Ensina-os a proteger a paz que tanto custou a conquistar. E, Senhor, no tempo certo, no teu tempo perfeito, traz as pessoas certas, as amizades verdadeiras, as conexões divinas, aqueles que foram preparados para esta estação, assim como eles foram preparados. Que o isolamento termine, não com um retorno ao que era, mas com uma entrada no que sempre deveria ter sido. Liberta-os do peso do passado, do peso da culpa que não lhes pertence, do peso das expectativas que nunca foram deles para carregar, e dá-lhes descanso. Descanso profundo, verdadeiro, sobrenatural, que durmam em paz, que acordem renovados, que vivam sabendo que tu estás no controlo, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que também foi isolado, incompreendido, rejeitado, mas que venceu tudo na cruz. Amém. A grande lição que aprendemos hoje é que o isolamento não é abandono, é appointment divino. Deus separa para santificar, afasta para proteger e usa a solidão para